Hoje vamos voltar novamente a nossa atenção para o bloco de salmos intitulados Cânticos de Peregrinação ou de Ascensão, vai do 120 até o 134, e que eram muito usados e cantados pelos israelitas, especialmente durante as viagens que eles faziam até Jerusalém, nos festivais onde eles usavam para adorar a Deus, prestar os sacrifícios de gratidão a Deus. Mas era durante as horas e os dias até de caminhada, até chegar em Jerusalém, que eles cantavam esses cânticos de peregrinação. E também são chamados cânticos de ascensão, porque o templo ficava no topo do monte, né? As pessoas então tinham que literalmente subir, ascender até o alto do monte. E durante a caminhada, durante a jornada até o templo, os israelitas, eles cantavam esses salmos, relembrando da participação de Deus na vida do povo de Israel. O Salmo 24 não é um salmo de ascensão, mas ele nos ajuda a entender o que os israelitas tinham em mente ao cantar os salmos de ascensão. Diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus. Hoje nós vamos dar uma olhada em 3 salmos que fazem parte desse grupo dos salmos de ascensão. O primeiro deles é o 126, que poderia muito bem ser chamado de o Cântico dos que foram libertos do cativeiro babilônico, porque é a esse cativeiro que ele se refere. E esse salmo, em especial, nos confronta com uma percepção errônea que tem sido bastante propagada atualmente, que não é 100% errônea, porque ela contém uma certa quantia de verdade, mas que, por ser tão enfatizada, ela faz com que as pessoas cheguem à conclusão de que, para nós, filhos de Deus, existe uma única e simples solução para todos os nossos problemas e adversidades que, porventura, venhamos a experimentar nesta vida. A conclusão errônea de que, por meio de uma simples ordem dada por Deus, todo e qualquer problema pode ser solucionado e removido da nossa vida. E a nossa alegria pode ser completamente restabelecida. E assim ficamos imunes contra todo tipo de provação, tentação, ansiedade, né? Desfrutando de um nível de perfeita alegria já nesta terra. Esta é a percepção errônea da vida cristã que, de um modo geral, tem sido bastante propagada no nosso meio evangélico. Agora, não há dúvida de que Deus intervém em nossas vidas, Ele nos consola, nos fortalece, nos transforma, nos santifica, nos cura. Mas a ideia de que existe uma simples experiência, uma simples decisão que eu e você podemos tomar, que vai resolver e solucionar todos os nossos fracassos, desilusões, decepções e adversidades, é uma ideia totalmente desconhecida, não somente dos ensinos bíblicos, mas também da nossa experiência de vida como seres humanos. A realidade é que nós podemos facilmente cair no engano de querer manipular Deus, cair no engano de exigir a intervenção de Deus para que Ele venha solucionar os problemas e adversidades que porventura estejamos enfrentando, porque, afinal de contas, assim muita gente pensa, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que ama os seus filhos, então por que Ele não vai intervir, né? Mas é na própria palavra de Deus que nós encontramos declarações a respeito da experiência da vida humana, como, por exemplo, o que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. E este Salmo 126 pode ser dividido da seguinte forma: a primeira parte como sendo riso e alegria, e a segunda como sendo lágrimas e choro. Vamos ler então o texto. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca ficou cheia de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O
clima de alegria e otimismo nesses versos iniciais é retratado como sendo algo que só acontece em sonho, quando a boca se enche de riso, de cânticos de alegria. A realidade da libertação do cativeiro foi uma notícia extraordinária, até mesmo aos olhos das nações vizinhas, com as pessoas dizendo: Deus realizou verdadeiros milagres em favor do povo de Israel. Mas aí, a partir do verso 4, há uma mudança de clima. De um clima de alegria, de boca cheia de alegria, né, para um clima de pranto e necessidade de restauração. Verso 4, Senhor, restaura a nossa sorte. Isto é, muda a circunstância pela qual estamos passando. Assim como os ribeiros do Neguebe, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que está chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, a sua colheita. Né? Uma mudança de clima, uma mudança de circunstâncias. Esta é uma das características bem comuns da nossa vida humana. Nós encontramos esta mesma figura de mudança de clima ou de circunstâncias no Salmo 40, que diz: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Mas aí, se prosseguirmos apenas alguns versos mais adiante, nós podemos observar uma mudança de clima. Versículo 11. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. E o verso 17, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Em outras palavras, se ignorarmos o fato que o livro dos Salmos pertence à categoria de literatura poética, é bem provável que nós chegaremos a conclusões equivocadas. Precisamos ter em mente que esses salmos são poesias relacionadas a situações específicas da vida de quem as escreveu, expressando diante de Deus o seu sentimento em vista da situação. E que depois, com o passar do tempo, essas poesias passaram a ser relembradas e recitadas em forma de cânticos, especialmente durante essas peregrinações do povo de Israel. Diversas vezes durante o ano, eles faziam a jornada até Jerusalém, que para alguns levava horas, para outros dias, dependendo da distância onde eles moravam, até chegarem ao topo do monte onde o templo havia sido construído, para oferecerem seus sacrifícios de louvor e gratidão a Deus. Portanto, os israelitas cantavam estes salmos para expressar suas próprias experiências, fazendo com que os salmos espelhassem seus próprios sentimentos. É por isso que até hoje nós podemos desfrutar desse legado espiritual usando os salmos para expressar os nossos sentimentos a Deus, como sendo um tipo de manual de devoção e comunhão pessoal com Deus. Agora, se este Salmo 126 tivesse apenas os 3 versos iniciais, nós poderíamos ficar com a impressão de que a vida cristã é realmente uma vida inteiramente cheia de alegria, experiências maravilhosas, isentas de sofrimento e adversidade. A nossa boca ficou cheia de riso, cânticos de alegria. Em um certo sentido, a vida cristã é uma vida permeada de alegria e de experiências maravilhosas, mas ela precisa ser abordada dentro do contexto da realidade e limitações da nossa natureza humana. É por isso que o salmista diz no verso 4, Senhor, restaura a nossa sorte. Nós já fomos restaurados, mas continuamos precisando ser restaurados. Nós já fomos perdoados, mas continuamos precisando ser perdoados. Nós já estamos no caminho, estamos a caminho, mas continuamos sendo peregrinos nesta vida terrena. Infelizmente, o evangelho sensacionalista e milagroso que muitos têm propagado
amantes da prosperidade material, que de um modo geral é apresentado em muitas igrejas. Tem muito pouco a ver com o evangelho bíblico. A restauração que o salmista pede para Deus é apresentada de duas maneiras distintas, mas que, ao mesmo tempo, se complementam. Primeiramente, ele diz no verso 4, Senhor, restaura a nossa sorte, muda a circunstância pela qual estamos passando, assim como os ribeiros do Negueb. Negueb era uma região árida e deserta que, em certas épocas do ano, recebia chuvas repentinas que enchiam os seus ribeiros, fazendo com que brotasse todo tipo de vegetação. Então, o pedido do salmista aqui é para que Deus intervenha com urgência, trazendo uma restauração sem demora, e tão dramática quanto as chuvas fortes, capazes de encher os ribeiros nas regiões áridas. Mas o salmista também dá a entender que a restauração pode ser menos dramática, menos repentina, fazendo menção do que acontece na lavoura, no processo de espera pela colheita daquilo que foi plantado. Ou seja, não é algo que acontece da noite para o dia, repentinamente. E assim ele diz, então, no verso 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, trazendo os seus frutos. Portanto, o pedido do salmista é para que, de um jeito ou de outro, Deus traga restauração, para que no final haja sons de alegria e júbilo por causa da intervenção de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu povo. Agora, uma aplicação prática do ensino desse salmo se encontra no salmo seguinte, no salmo 127, que também é um poema, um cântico, que faz referência forte à vida familiar, à vida em família, assim como à vida em termos de segurança na realização dos novos projetos e construções, como é a nossa vida hoje. A autoria desse salmo 127 é atribuída ao rei Salomão, e esse é um fato importante porque Salomão foi quem administrou a construção do templo de Jerusalém. Observe o que Salomão disse aos israelitas, a partir do verso 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil guardá-la com sentinelas. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Figuradamente, o tipo de construção ou projeto a que o salmista se refere não é apenas de edifícios físicos, casas e prédios, mas também se refere à formação de famílias e qualquer outro tipo de organização em que há a presença e participação de seres humanos. Mas, essencialmente, o que Salomão está afirmando é que se Deus não for o autor e o arquiteto de qualquer que seja o projeto com que estivermos envolvidos, será um projeto inútil, sem sentido, totalmente sem significado. Em termos de segurança e proteção da nossa vida, o vigia, o guarda-costas, a polícia, o exército, o departamento de segurança nacional, ter um carro blindado, tudo isso será totalmente em vão se Deus não for o nosso protetor. E é claro que isso não significa que não precisamos ter proteção para a nossa vida. O salmista estava figuradamente ressaltando a diferença que existe entre viver na dependência de Deus e viver independente de Deus. Aliás, a grande diferença que existe entre os que confiam em Deus e os que são incrédulos não é de modo algum o fato de ser próspero, bem-sucedido nos negócios ou possuir grandes riquezas. A maioria de pessoas bem-sucedidas e milionárias no mundo não é dependente de Deus. São pessoas totalmente dependentes de suas riquezas, de suas propriedades e realizações bem-sucedidas. O que este salmo está dizendo é que, seja lá qual for o projeto da nossa vida, se Deus não estiver presente, o projeto será inútil, será algo, no máximo, temporário, sem valor, sem significado eterno.
É como um camarada que compra um iate de 2 andares, 150 metros de comprimento e navega com a família até uma das ilhas aí, Ilhas Caimã. E assim que ele acaba de atracar o seu iate no porto, ele vê passando outro iate de 3 andares, de 200 metros de comprimento. E de repente um sentimento de frustração e inveja permeia o seu coração. Sempre vai existir alguém que tem um iate maior que o nosso. Mas o salmista fala do sentimento de dependência de Deus, que se expressa em descanso e sono tranquilo, contrastando com o sentimento de independência de Deus, que se expressa com ansiedade e temor, que repousa tarde e levanta de madrugada, que só chega em casa de volta do trabalho quando os filhos já estão dormindo. Projetos que não são produzidos e edificados por Deus são inúteis aos olhos de Deus porque eles não cumprem os propósitos de Deus. Em outras palavras, não é tanto uma questão de ser uma vida cheia de insucessos e tragédias, mas sim de ser uma vida egocêntrica, trivial, sem relevância aos olhos de Deus. Em vão trabalham os que a edificam. Inutilmente o soldado guarda a cidade. E este é um salmo surpreendente para mim por 2 razões. Primeiramente, é surpreendente porque quando os israelitas estavam a caminho do templo para prestar culto a Deus, um dos propósitos de cantar salmos era o de preparar as suas mentes e corações para o louvor e a adoração a Deus. Mas quando lemos esse salmo, parece que o conteúdo do salmo não se encaixa bem com esse propósito, né? E uma segunda observação, a segunda razão por que esse salmo é surpreendente é porque a primeira parte do salmo, aparentemente, ela não combina com a segunda parte. A primeira parte tem a ver com a arquitetura, com a construção gigantesca do templo, né? Enquanto que a segunda parte tem a ver com a criação de filhos. Parece que são assuntos desconectados um do outro, como se a gente quisesse comparar um carro com um navio, não sei. São duas coisas distintas. Portanto, a pergunta que fica é: como que essas duas partes do Salmo se encaixam? Primeiramente, nós precisamos reconhecer que quando os israelitas chegavam ao topo do monte em que ficava o templo, eles davam de cara com uma construção que era, especialmente para aquela era, indiscutivelmente uma obra de arte singular, espetacular. Gente de outras nações vinha para ver e ficar de boca aberta diante da imponência, da formosura daquela construção, daquele templo. Era para esse lugar que os peregrinos israelitas se dirigiam para participar de celebrações e oferecer seus sacrifícios de louvor e adoração a Deus. Então parece que o escritor do Salmo queria relembrá-los de que a parte de Deus, aquela construção magnífica, era nada mais do que um prédio feito por mãos humanas. Por isso ele afirma: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Em outras palavras, a não ser que a mão do Senhor, o soberano sobre todo o universo, esteja sobre a cidade, ela nunca será um lugar de segurança e proteção. Portanto, o que essa declaração está comunicando é que, ao contemplar a grandiosidade do templo, os israelitas deveriam ficar impressionados não com o rei Salomão, o construtor, que foi responsável pela construção, mas sim com o Deus de Salomão. Era isso que o próprio Salomão, escritor deste salmo, estava enfatizando. É somente por causa de Deus que essa construção está de pé, ele estava dizendo. Portanto, esta primeira parte do salmo direciona a nossa atenção, em especial, para a soberania de Deus, na proteção dos edifícios, na proteção da cidade, acompanhada pela promessa do descanso que Deus concede aos seus filhos. E uma implicação que isso traz à tona é que existem construtores, então, que excluem ou ignoram a participação de Deus em seus projetos e empreendimentos. E o salmista, então, afirma que essa maneira de viver é vã, é inútil. Não passa de ser uma expressão de puro egocentrismo, de pura independência de Deus, que não desfruta do cuidado e da bênção de Deus. Somente Deus é que pode conceder descanso e proteção aos seus filhos.
E a partir do verso 3, o salmista, então, ele se volta para a figura da família. Um trecho que é bem conhecido e citado em nossas igrejas, o verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Esta parte do Salmo, ela está fazendo um paralelo com a primeira parte. Isto é, o salmista considera filhos na mesma maneira como ele considerou casas e edifícios na primeira parte do Salmo. E a razão pela qual ele faz esse paralelo é porque o que nós colocamos dentro de casas e prédios são pessoas, são famílias. Portanto, por um lado, o salmista diz: se Deus não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Por outro lado, no mesmo parágrafo, o salmista diz: se Deus não estiver edificando a nossa família, então todos os nossos esforços serão totalmente em vão, fúteis. E o verso 4 é um paralelo com a figura de vigias, de sentinelas, guardando a cidade. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E o verso 5 continua: como é feliz aquele cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A mensagem que está nas entrelinhas dessa linguagem figurada é clara. O Senhor, o Deus que se revelou ao povo de Israel de maneira tão sobrenatural, é literalmente o autor e o arquiteto da vida. Esta é a essência do que está sendo comunicado neste salmo. À medida em que os peregrinos se aproximavam da obra gigantesca e magnífica construída no topo do monte, o salmista procura redirecionar a mentalidade, a mente das pessoas para a realidade extraordinária, sobrenatural, do fato que aquela construção majestosa e suntuosa não era simplesmente fruto da força e da imaginação humana, mas sim uma manifestação do próprio Deus. Ou seja, o templo deveria ser entendido como sendo um símbolo visual da presença de Deus. O que já está claro é que Deus é o autor e o arquiteto da vida. O que ainda não está claro é como que isso acontece, de que modo Deus é o autor e o arquiteto da nossa vida, porque a parte desta revelação da palavra de Deus, a raça humana ela poderia ser definida como sendo meros seres humanos que se reproduzem. São simplesmente seres biológicos que, a partir de uma certa idade, se tornam praticamente donos ou deuses de suas próprias vidas. Mas o escritor do Salmo, o rei Salomão, ele estava dizendo aos israelitas: Deus é o autor e o arquiteto da vida, da mesma maneira como ele é o autor e o arquiteto deste glorioso edifício que vocês estão contemplando. A implicação é que existem realidades estabelecidas por Deus que a nossa lógica de raciocínio não consegue explicar, mas que precisamos aceitar e ficar apegados a elas, tais como a realidade de que Deus é soberano sobre a dádiva da vida. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus não tem obrigação de nos conceder filhos. Em outras palavras, quando um casal não tem filhos, isso de forma nenhuma é um sinal de negligência ou de indiferença da parte de Deus. Se Deus fosse obrigado a nos conceder filhos, crianças, a sua palavra não poderia dizer que filhos são heranças, são dádivas concedidas por Deus. Uma outra realidade é a de que Deus é soberano sobre o número de filhos que ele concede a cada família. Esta é uma das implicações extraordinárias do salmista afirmar: se não for o Senhor o construtor da casa, se não é o Senhor quem vigia a cidade, há uma realidade teológica, isto é, da parte de Deus, em relação à família, em que precisamos estar fundamentados. Deus não é somente o autor, o criador da família, ele também é o arquiteto por excelência da família. E a esse respeito, eu quero fazer só algumas observações, 2 ou 3. Primeiramente, que filhos, crianças, representam a esperança de continuidade da raça humana. E com isso eu quero dizer que Deus é quem estabelece o número, a personalidade e a aparência física dos nossos filhos, aliás, de todos que fazem parte da família. Literalmente, foi Deus quem nos fez do jeito que somos. Foi Deus quem nos formou. Aliás, esta é a clara mensagem que as Escrituras nos ensinam
sobre Deus, isto é, como ele sendo o oleiro e nós o barro. Nós vamos observar alguns trechos bíblicos que mencionam essa verdade extraordinária. Veja, por exemplo, Gênesis 2, capítulo 7. Então o Senhor Deus formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Salmo capítulo 8, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Obra dos teus dedos. Sugere a imagem de um oleiro fabricando ou modelando um vaso, não é? E esta mesma imagem também é usada para se referir ao processo da nossa criação, até mesmo na estrutura genética do nosso ser. Salmo 139, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido. E no livro do profeta Zacarias nós lemos, esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, Deus não somente é o criador da dimensão física do nosso ser, daquilo que é visível, que é palpável, mas ele também é quem forma o nosso ser interior, aquilo que é invisível, que não é palpável. Portanto, Deus é o autor e o arquiteto da totalidade do nosso ser. Este é o Deus das Escrituras. Este é o Deus da fé cristã que está envolvido com tudo o que nós realmente somos. E é baseado nisso que podemos fazer nossa a declaração do salmista, do fato de que filhos, crianças, são herança, são dádivas concedidas por Deus. E observe que o texto não diz que somente um certo número de crianças, ou certos tipos de crianças, é que são herança e dádivas de Deus. Não. A declaração do salmista é generalizada. Todos os filhos e qualquer quantidade de filhos são herança, são dádivas, são bênçãos concedidas por Deus. E nós precisamos reconhecer esta realidade extraordinária, porque ela está diretamente conectada à realidade de que Deus é soberano sobre a dádiva da vida. Quem duvida que filhos são dádivas de Deus, necessariamente duvida que Deus é soberano sobre a dádiva da vida. Mas, de acordo com as Escrituras, os filhos são herança, são dádivas, são bênçãos concedidas por Deus e representam a esperança de continuidade da raça humana. Se as crianças parassem de nascer neste mundo, a raça humana deixaria de existir dentro de 100 e poucos anos. Eu não assisti, não pretendo assistir também, mas ouvi falar que em meados de 2006 foi lançado um filme baseado num livro cujo enredo é sobre uma pandemia de infertilidade, quando durante quase 2 décadas nenhuma criança estava nascendo no mundo. E como a situação do mundo foi se tornando um caos. Mas a realidade é que ninguém em sua consciência pode negar o fato de que crianças, elas representam a esperança de continuidade da raça humana. Obviamente, se crianças pararem de nascer, a raça humana será extinta. Uma segunda observação é que crianças, elas também representam a esperança da continuidade das famílias. A esperança de que o nome da família vai continuar. Um país como a China, por exemplo, que impõe sobre a população a lei que permite apenas uma criança por família, é um país que está praticando extermínio da família. É o que os especialistas chamam de família 4-2-1. Então, quatro avós, 2 paternos, 2 maternos, que por sua vez vão gerar apenas uma criança cada um deles. Portanto, 2 pessoas, e essas 2 pessoas, por sua vez, vão gerar somente uma pessoa. Com isso, a população do país diminui e o conceito de família vai sendo extinto. Portanto, crianças representam a esperança de continuidade da raça humana, a esperança de continuidade da família, e, em terceiro lugar, crianças representam a esperança de fortalecimento e continuidade das nações da Terra. Não é preciso ser um adepto da fé cristã para entender essa realidade. São fatos que se harmonizam perfeitamente com a lógica de raciocínio de qualquer ser humano, não é mesmo? Mas eu entendo que o fator que realmente unifica
e traz coerência a essas duas partes do Salmo 127 é o fator da revelação especial concedida por Deus, de acordo com o registro das Escrituras, do fato que filhos são evidências visíveis do cumprimento da ordem que Deus deu a Noé e seus filhos depois do dilúvio, Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E a figura que o Salmo 127 apresenta da família tem continuidade no Salmo 128. Vamos ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É praticamente a mesma coisa que Jesus disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 6. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, o que o salmista está dizendo é que viver em harmonia com os preceitos e normas estabelecidas por Deus é a garantia de que desfrutaremos das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre os planos e projetos da nossa vida. Os nossos trabalhos e esforços não serão em vão. E o verso seguinte menciona a bênção de Deus sobre a família. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera, e os filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado todos os que temem ao Senhor. A bênção da esposa ser semelhante a uma videira frutífera abrange não apenas a questão de maternidade, né, mas de todos os aspectos da vida conjugal, do relacionamento marido e esposa, do relacionamento entre pais e filhos, sentados em volta da mesa. Portanto, a bênção de trabalhar para conseguir sustento, a bênção da vivência familiar, a bênção de se assentar à mesa na companhia dos filhos. Essas bênçãos estão reservadas aos que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Este é o tipo de prosperidade que as Escrituras ensinam, com a qual Deus quer abençoar os seus filhos. Uma prosperidade em que não importa qual é o tamanho da mesa, qual é o tamanho da casa, em que não importa quão bela seja a esposa, em que não importa qual seja o tipo de trabalho, se é na cidade, se é no campo. E o salmista termina dizendo, verso 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Essas referências a Sião, Jerusalém e Israel, para nós hoje, devem ser entendidas à luz do Novo Testamento, que nos ensina a respeito do novo Israel de Deus, da nova Jerusalém celestial, sendo preparada por Deus para os seus filhos, né? Para que não pensemos em termos geográficos, que era o caso do contexto histórico em que esse salmo foi escrito, mas sim que pensemos em termos da conclusão da história da redenção em Cristo. A minha oração para nós hoje, então, é para que o Espírito Santo de Deus continue a nos manter conscientes de que precisamos viver dependentes de Deus, para que a nossa vida não seja insignificante, para que os nossos sonhos e planos de vida não sejam fúteis, não sejam frutos de egocentrismo, mas que possam ser manifestações da restauração sobrenatural que Deus quer realizar no nosso interior, para a sua honra e para a sua glória.